O que é essencial? Nunca se falou tanto sobre isso. Ter um propósito é essencial? E os relacionamentos são essenciais? Será que ter os papéis bem definidos é essencial? E o valor da dependência é um valor essencial? Mas e quanto à igreja? A igreja é essencial? Família essencial. É essencial que você não perca essa série. Todos os domingos de maio, às 10 da manhã, no nosso canal, youtube.com/cpvinhedo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer realmente pela sua promessa, por essa realidade do teu amor para conosco, da tua presença em nós, daquilo que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. Em Cristo Jesus, aquilo que o Senhor escolheu que faria desde antes da fundação do mundo, aquilo que o Senhor começou a fazer e que o Senhor vai continuar fazendo, até que se concretize aquilo que está no teu coração, no teu propósito original para com as nossas vidas. Nós te louvamos por isso. Trazemos agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, cativo a Ti todo o pensamento. Em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que está online, nas suas casas agora. Em nome de Jesus, que toda distração seja interrompida agora. Espírito Santo, que o Senhor cative completamente a atenção de cada um, a mente de cada um, assim como a nossa também, que nos encontramos aqui. Todo sofisma seja anulado, toda fortaleza seja derrubada, na autoridade do nome de Jesus. Amém. 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 Família, todo mês de maio a gente costuma trabalhar alguma temática, algum tema, uma série relacionada a essa questão da família, e esse mês não vai ser diferente, ok? O nosso tema do mês versa sobre família, nós estamos chamando de família essencial. Família, essa é uma palavra que é capaz de levantar os mais variados tipos de sentimentos e de sensações no nosso coração, na nossa vida, não é mesmo? Veja, alguns, eu acredito que ao ouvirem a palavra família, eles pensam em alegria, em segurança, em casa dos avós. A Lara está dormindo, senão eu ia falar para ela, né, Lara? Em casa dos avós, e etc. Ou seja, sentimentos bons, sensações agradáveis. Mas eu penso também que já outras pessoas, ao ouvirem essa palavra, pensam em estresse, pensam em limitação, pensam em frustração, relacionamentos tóxicos e etc. Ou seja, sentimentos ruins e sensações desagradáveis. Você, quando ouve essa palavra, tem sentimentos e sensações mais agradáveis ou mais desagradáveis? Houve um tempo em que em nossa sociedade, no contexto da nossa sociedade ocidental, usar a expressão família era se referir praticamente a uma ideia que era comum para todo mundo, toda pessoa, era uma ideia homogênea, ou seja, família, ouvir essa palavra, alguns anos atrás, na nossa sociedade, seria pensar automaticamente em pai, mãe, filhos, avós, tios, sobrinhos, sobrinhas, tias. Hoje em dia, o termo família é extremamente heterodoxo. Ele é tão heterodoxo que nós precisamos criar uma série de adjetivos para qualificar ou explicar o que nós estamos falando quando nós usamos a palavra família. Então a gente usa a palavra família e um adjetivo, família tradicional, família mosaico, família alternativa, né? Porque o termo se tornou um tanto quanto prolixo dentro do nosso contexto de sociedade atual. Mas a questão mais importante é qual é o propósito disto.
qual é o propósito da família? Qual é o propósito de se ter, de se constituir uma família? Por que tê-la? Por que formá-la? E aí, eu queria que você tentasse responder para mim, qual é a razão de ser da família? Qual o propósito da família? Por que ter uma família? A turma do chat aí, ó, você pode responder no chat, turma que está aqui, pense nisso. O pessoal que está aqui, como eu não leio, você pode falar com quem está aí perto de você. Por que você acha que é importante ter uma família? Conversa aí, vira aí, para quem está perto de você e fale, qual é a razão? Ou, se quem está aqui estiver no chat, pode responder aí também. E aí, a turma do chat está dormindo? Você que está em casa, ei, acorde. Cadê? Eu não estou vendo nada aqui. Qual a razão de ser da família? Qual o propósito da família? Por que é importante? Se é importante. A Domingas abriu a sessão aqui, pertencimento. Vamos lá, gente. Responde aí. Um lugar de revelação da presença de Deus. Só podia ser resposta de pastor, né? Pastor David. E aqui, eu não estou vendo vocês conversarem. Fala aí, uns com os outros aí. Ué, cadê, Sônia? Não tem ninguém para você falar? Perto de você, ok. Qual é a razão de ser? Compartilha aí. Ismênia, segurança, olha aí, muito bem, amor e respeito. Consolidar amor entre as pessoas, diz o Zé Carlos. O Paulo, segundo a Silva, é um propósito de Deus. Muito bem. Gisele, família e projeto de Deus. Arthur, desenvolvimento de caráter, do caráter de Cristo. Antônia, apoio, segurança. Ivanilda, projeto perfeito, gostei de ver, agora a turma está embalando aqui. Isso aqui foi mais ou menos como fazer o carro pegar no tranco, né? Quando ele não está pegando, você tem que dar aquela empurrada e ele poder pegar. Muito bem, veja, na verdade, nós vamos ter as mais variadas respostas, os mais diversos tipos de respostas, eu acho que podem surgir quando a gente pensa nessa perspectiva da família. Se nós colocarmos isso em termos de um grupo de pessoas que lidam com conceitos, como, por exemplo, os sociólogos, os filósofos, os psicólogos, os antropólogos, você fizer essa pergunta para eles, cada um deles vai ter uma abordagem diferente, ou vai ter uma resposta diferente para o conceito família. Mas a resposta que nós precisamos é aquela que, na verdade, vem de uma fonte superior da antropologia, da filosofia, da psicologia, da sociologia, embora cada um dessas ciências sociais, elas tenham o seu lugar e tenham a sua abordagem e certamente trazem alguma contribuição para a compreensão do conceito família. Nós precisamos, na verdade, para entender o propósito da família, voltar à fonte original dessa realidade, que tem a ver com a revelação bíblica. Não, a resposta dada pela religião não é a resposta correta, é a resposta dada pela revelação bíblica, a revelação das Escrituras. Por isso eu quero convidar você para a gente ir às origens, ok? Você que está em casa, por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis capítulo 1. Você que está aqui, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, ou ligue em Gênesis capítulo 1, versos 26 até o verso 28. Nós temos a descrição daquilo que origina a família. Diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos,
povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Veja, conforme a revelação bíblica, a razão de ser da família, ela está vinculada diretamente à essência da própria criação da humanidade. Da onde vem a família? A família não é meramente uma estruturação sociológica, ok? Para responder a uma demanda da sociedade. Ela não tem a ver meramente com a perspectiva de uma necessidade psicológica do ser humano, que ele precisa conviver com outros seres humanos. Não tem a ver apenas com uma abordagem antropológica que diz respeito a cada cultura se desenvolver a sociedade dentro de uma determinada dinâmica ou dentro de uma determinada dimensão. Todas essas coisas, na verdade, elas fazem parte do conceito família e elas estão presentes no conceito família porque a essência da família está diretamente ligada à essência daquilo que tem a ver com a criação da humanidade. Portanto, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o seu propósito, o propósito da família é manifestar a glória e a essência de Deus, representando a sua presença no meio do restante da criação. Gênesis capítulo 1 diz que Deus está criando, é a narrativa que mostra Deus criando o universo. Talvez você me ouça e você ache que o universo veio do acaso, surgiu numa explosão, e eu quero dizer para você que, se esse é o seu pensamento, eu respeito o seu pensamento, mas a perspectiva que as Escrituras nos apresentam não é essa. A perspectiva que as Escrituras nos apresentam é que existe um Deus bom e perfeito, e esse Deus bom e perfeito criou um mundo bom e perfeito. E dentro da narrativa dessa criação de um mundo bom e perfeito, e quando eu falo um mundo bom e perfeito aqui, eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do universo. Ele cria, então, no meio de todas as coisas que ele está criando, um ser, a sua imagem e a sua semelhança. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus determinou, façamos o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. E é dentro desse contexto da criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, que nós temos o fundamento da família. Ou seja, originalmente, dentro do propósito bom e perfeito de Deus, a família é um reflexo da própria Trindade para o mundo criado. Então, o ponto que eu quero ver com vocês é como é que isso se manifesta, como esse propósito se mostra. O texto que nós acabamos de ler mostra-nos que o propósito é revelado mediante a manifestação da vida em comunidade. Gênesis 1, 26 diz, então Deus determinou, façamos, plural, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Veja, na nossa cultura individualista, na nossa cultura egocêntrica, é uma afronta e uma barreira ao propósito de Deus o desenvolvimento de uma família. Por quê? Porque dentro da perspectiva bíblica, a família tem a ver com uma relação que acontece em comunidade. Quando a família ela é desconexa, o propósito de manifestar a essência do amor de Deus é corrompido ou é comprometido. As Escrituras nos mostram aqui nesse texto que Deus se revela, que o Deus que se revela através da Bíblia, através das Escrituras, ele se mostra não como um indivíduo, mas como uma comunidade. Ele diz, façamos o homem, mas se você ler Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai ler que no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando a gente lê as Escrituras, nós vemos as Escrituras lidando e tratando com a pessoa de Deus, sempre no singular, na ideia de ser um ser, ok? Não vários, mas um ser. E isso às vezes, deixa eu voltar um passo atrás, ok? Quando a gente lê as Escrituras na nossa tradução, na nossa língua, ok? No português, ok? Deus, não deuses, Deus. Mas a questão é que quando você lê isso no original, quando você lê no hebraico, a palavra Deus que aparece, ela é um plural, é a palavra Elohim,
ok? Elohim é um plural de Deus, porque a palavra Deus em hebraico é El. Então, quando aparece Elohim, você está falando, na verdade, do plural. Mas o ponto é que esse plural que aparece, ele não é um plural relacionado à multiplicidade de pessoas que são distintas, mas ele se refere, na verdade, a uma comunidade. Portanto, a mesma palavra que aparece no plural, no original traz sempre um artigo no singular. Então, para a gente isso é muito confuso. Por isso, quando a gente traduz, não dá para trazer o deuses. Para nós fica errado, né? Mas no hebraico isso é possível. Ok? Você ter o pronome no plural, ok? O nome no plural, tá certo? E o artigo no singular. Então, quando diz que a palavra Deus aparece nas Escrituras, no singular, na maioria das vezes ela está se referindo à figura do Pai. Mas quando você encontra essa expressão para Deus, Elohim, no plural, ela está falando a respeito da comunidade divina. E é isso que está presente aqui. Quando diz, então Deus determinou, façamos. Com o que ele está falando? Com o que ele está falando? A quem é que ele está se dirigindo? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Algumas pessoas acham que Deus aqui estava falando com os anjos, mas não poderia ser, porque ele está dizendo, façamos os homens, os seres humanos, a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso significaria dizer que Deus é a imagem e semelhança dos anjos. E ele não é. Então a única explicação aqui é que Deus está falando com ele mesmo. Ele está falando na comunidade trinitária. E quando a gente lê toda a Escritura, isso não é revelado imediatamente para a gente em Gênesis, mas quando você lê toda a Bíblia, você fica sabendo que esse Deus, na verdade, não é um indivíduo, mas ele é uma comunidade relacional de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles vivem essa vida deles em comunhão, em amizade, em família, de tal forma que eles se tornam um só. Falar de um é falar do outro. Ouvir um é ouvir o outro. Então, o Deus que se revela através da Bíblia, ele se mostra para nós como uma comunidade relacional de 3 pessoas que se amam, que se entregam em favor da honra do outro, da honra um do outro. E é esse o contexto para o cumprimento do propósito da família, conforme a revelação de Deus. Quando o texto diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele está dizendo, não criemos um indivíduo, vamos criar uma comunidade, vamos criar gente, pessoas ou seres que sejam capazes de se relacionar um com o outro, assim como nós nos relacionamos entre nós. Então, ao vivermos em favor uns dos outros, e não cada um para si mesmo, nós manifestamos o propósito de Deus no mundo. Então, a família tem o propósito de manifestar, esse é o propósito original, ok? A família tem o propósito original de manifestar ao restante da criação, incluindo os anjos, ok? Incluindo os anjos, como é a vida vivida na Trindade. Ok. Eu vou repetir. Vou repetir desse lado. Estão comigo aqui? Eu vou repetir desse lado aqui. Ok? O objetivo principal da família, o propósito principal da família, ok? É que nós, nos relacionando um com o outro, nós possamos, como família, nós possamos manifestar diante do restante de toda a criação, incluindo os anjos, como é o relacionamento de Deus na Trindade. Eles não entenderam, eu vou falar desse lado. Ok. O propósito original da família. Ok? Propósito principal da família.
é que nós, vivendo uns com os outros, dando honra uns para os outros, nós, vivendo em função uns dos outros, nós possamos mostrar diante de toda a criação, incluindo os anjos, como é o relacionamento de Deus na Trindade. Amém. Uau! Oh, muito bem. Isso tem a ver, a palavra fundamental aqui, a atitude, melhor dizendo, a atitude fundamental aqui é a honra. É a honra. Nós vivemos num mundo de desonra. Nós vivemos num mundo de desonra. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas eu quero ficar dentro da perspectiva do nosso assunto, do nosso tema, da família, ok? Então eu quero que você possa entender que como família, marido e mulher, pais e filhos, nós manifestamos para o mundo a glória de Deus quando nós sabemos honrar uns aos outros. Nós precisamos aprender a dar honra ao outro. Filhos, vocês precisam honrar seus pais, dar-lhes a eles a honra que lhes é devida. Mas pais, nós também precisamos saber honrar nossos filhos. Nós precisamos saber dar a eles a honra que lhes é devida. Esposos precisam saber honrar suas esposas. E esposas precisam saber honrar seus esposos. Nós vivemos dentro de uma cultura, como eu falei, de desonra. Uma cultura de disputa. Uma cultura que nos ensina o tempo todo a denegrir o outro, a afrontar o outro, a demonstrar o erro do outro. A não dar atenção. Uma das formas que nós temos de honrar uns aos outros, como família, é nós ouvirmos o outro. É nós darmos atenção ao outro. Nós precisamos, como pais, ouvir nossos filhos. Mas os nossos filhos precisam nos ouvir como pais. Como esposo, você precisa aprender a dar atenção para aquilo que a sua esposa está falando para você. Isso é dar honra a ela. E você, como esposa, precisa dar atenção para aquilo que o seu esposo está falando para você. Isso é dar honra a ele. E eu poderia dar outros exemplos aqui, mas a gente ia ficar só nessa parte. Porque tem muitos exemplos de honra. Mas eu acho que você pode entender, não é? Você que está em casa, espero que você tenha entendido. Você precisa ter uma postura de honra. Veja, a Trindade age assim, ok? O Pai honra o Filho. Ele honra o Espírito honra o Pai e o Filho honra o Pai e o Espírito. Se você ler as Escrituras, você vê isso o tempo todo. Eles falam um do outro em honra. Então nós precisamos aprender a honrar. Apenas com uma atitude de honra, nós vamos manifestar a vida relacional da Trindade. Quando o Pai fala, deixe-me ficar um pouco mais nisso, eu sinto que o Espírito Santo está querendo ministrar nisso aqui. Quando o Pai fala, o Filho ouve. Jesus diz assim:
O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazer. O filho só fala aquilo que ele ouve do pai. Quando o pai fala, o filho ouve. Jesus não dá de ombros para a voz do pai. O melhor exemplo que nós temos disso é a própria tentação de Jesus, quando Satanás vem a Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu vou fazer uma tradução aqui, ok? Uma metáfora aqui, dessa tradução. Jesus diz para Satanás: eu não preciso. Eu sei que eu sou, porque eu ouvi o meu pai dizendo: tu és meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu não preciso transformar pedras em pães. Entende o que está acontecendo ali? Jesus não precisa transformar pedras em pães, porque ele sabe quem ele é. Ele não precisa mostrar quem ele é, ele não precisa provar quem ele é. E ele sabe quem ele é porque ele ouviu do pai. Ele dá honra ao pai. Mas o pai também honra o filho, ouvindo. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração e ele diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Na verdade, eu sei que sempre me ouves. Honra. O pai honra o filho, ouvindo. O filho honra o pai, ouvindo. Nós precisamos aprender a honrar uns aos outros, como família. Quando nós fazemos isso, nós manifestamos o propósito de Deus. Mas esse propósito também é manifestado mediante a diversidade na unidade. No verso 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Preste atenção, uniformidade não é o mesmo que unidade, ok? Uniformidade não é o mesmo que unidade. Nós vivemos num momento na história, entre num Facebook, se você tiver coragem, e você vai ver isso. Nós vivemos num momento da história onde todo mundo acha que você tem que ter uniformidade. Se você entrar num post no Facebook ou em alguma outra rede social, que todo mundo está falando abacaxi, 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 e você fala laranja, todo mundo vem em cima de você, porque você falou laranja, porque você tem que falar abacaxi. Ou seja, nós vivemos numa cultura onde, se você não estiver dentro de uma forma, seja ela qual for, infelizmente isso abarca inclusive a discussão entre muitos cristãos, muitos evangélicos com relação à própria Escritura. Se você não estiver dentro da teologia tal, você vai ser atacado. Por quê? Porque se confunde unidade com uniformidade. Uniformidade não é unidade. Unidade é marcada pela capacidade de adequação entre partes que são diferentes entre si, mas que se complementam, manifestando então a visão do todo. Isso é unidade. O melhor exemplo de unidade é o corpo humano. O apóstolo Paulo usa o corpo humano para falar a respeito da unidade da igreja, da unidade da noiva, do cordeiro. Esse princípio da igreja se aplica da mesma forma ao princípio, à questão da família, a realidade da família. Porque, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pense, quando as Escrituras nos dizem que a igreja é a noiva de Cristo, o que ela está fazendo? Ela está vindo em Gênesis capítulo 1. Deus criou homem e mulher. Ele criou macho
e fêmea. Seres diferentes que se complementam e geram uma unidade. Quando Deus cria a humanidade, Ele não cria uma uniformidade. Okay? Ele não cria seres iguais. Uniformidade é o conceito de que tudo tem que ser igual, tudo tem que ser semelhante, que o diferente tem que ser rejeitado, porque ele não cabe dentro do nosso conceito de família. Então, não pode ser diferente, não pode ser um homem e uma mulher. Isso está errado. Se você pensa que é assim e você não está de acordo com quem pensa diferente disso, então você vai ser atacado. Na perspectiva bíblica, a família só expressa a glória de Deus quando ela é a expressão da própria criação de Deus, no que diz respeito à humanidade. E a humanidade, de acordo com as Escrituras, criada por Deus, é homem e mulher, macho e fêmea. Preste bastante atenção. Homem e homem não constitui humanidade, mulher e mulher não constitui humanidade. Por favor, me entenda. Eu não estou acusando ninguém, não estou atacando ninguém, não estou sendo preconceituoso, não estou falando de moral e de ética aqui. Eu estou falando de um princípio bíblico de criação. Quando Deus cria a humanidade, Ele não cria homem e homem, Ele não cria mulher e mulher, Ele cria homem e mulher. A constituição da humanidade é homem e mulher. É isso que gera a humanidade. Não é homem, não é homem, mulher e mulher, não é homem e um animal, e não é mulher e um animal. São dois seres diferentes, mas que são um, que se tornam um, na sua diferença. Isso é unidade. Se não há diversidade no ambiente que constrói a família, se não há essa diferença presente, então não há o cumprimento do propósito de acordo com a vontade de Deus. Se numa família você não pode olhar e você não pode identificar homem e mulher, você está fora do propósito original de Deus. Veja, eu não estou dizendo que se esse é o caso de alguém que está me ouvindo, você não tenha uma família, ok? O que eu estou dizendo é que a família que você tem não expressa o propósito original de Deus. Não expressa. É isso que eu estou dizendo. Não expressa. Ah, mas na nossa família somos dois pais. Ok. Na nossa família nós somos duas mães. Ok. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou julgando você com relação a isso. Mas eu não posso deixar de afirmar biblicamente, ok? De acordo com as Escrituras, que esse modelo de família que você constitui, assim, papai e papai, mamãe e mamãe, não expressa o propósito de Deus para a família. Não revela, através da sua família, a glória de Deus. E a palavra aqui é amor. A palavra aqui é amor. Amor tem a ver com nós reconhecermos que nós somos diferentes e ainda assim nós nos acolhermos na nossa diferença. Esse é o contexto da realidade do amor.
algo que a nossa cultura desconhece completamente, porque a nossa cultura entende amor como você aprovar aquilo que a pessoa acha que é o que ela julga ser correto, ser certo e etc. Mas amor não é isso. Amor é, apesar de eu poder discordar, eu ainda assim te recebo. Eu ainda assim te acolho. Deus nos ama. Não porque Ele aprove-nos. Deus nos ama porque Ele nos recebe, apesar de discordar da gente. Apesar de olhar para realidades da vida da gente e dizer isso precisa ser mudado, isso precisa ser transformado, Ele nos recebe. Exatamente do jeito que nós somos e do jeito que nós estamos. Ele não está dizendo, ei, vai consertar a sua vida, vai arrumar a sua vida, e aí então você vem. Não, Ele está dizendo, ok, isso aqui não é o que eu planejei, não é o que eu desejo para você, não é aquilo que eu sonho para você, mas eu o recebo, exatamente como você está. E nessa relação, a transformação. Nesse acolhimento, a transformação. Eu sei que esse é um assunto, é um tema extremamente delicado dentro da nossa cultura hoje. Eu acabei de ver uma notícia de um pastor que foi num outro país, que foi liberto agora, há pouco tempo. Ele tinha sido preso porque ele afirmou que Deus não aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí ele foi preso por causa disso. Então eu sei que eu estou tratando de um tema que é extremamente delicado. Mas a perspectiva bíblica, que constitui o fundamento da família, mostra para a gente que a família, ela vem da realidade da criação da humanidade. E quando Deus criou a humanidade, Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. E é disso que a família é constituída para revelar a glória de Deus, ok? Então eu espero que você realmente acolha no seu coração que as minhas palavras não têm nenhum tom aqui de julgamento a você, principalmente se você vive uma vida familiar diferente dessa que eu estou falando. Eu não estou julgando você, ok? Mas sim, eu estou dizendo para você que esse modelo de família, ele não revela o propósito original de Deus. Ele nunca vai mostrar a glória de Deus. E o propósito da família de revelar Deus se dá mediante um ambiente de segurança. Gênesis capítulo 1, verso 28 diz, Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. Sede férteis e multiplicai-vos. Provai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Para que você possa entender esse verso 28, a gente precisa olhar um pouquinho para Gênesis capítulo 2. Para que essa ordem que Deus está dando aqui, ela pudesse ser cumprida, ou seja, o ser humano ele pudesse crescer e multiplicar, e ele pudesse encher toda a terra, espalhar a presença dele por toda a terra, porque levando a presença dele para toda a terra, ele estaria levando a presença da glória de Deus para toda a terra. Para que isso pudesse acontecer, Deus, em Gênesis capítulo 2, ele cria um jardim. E ele coloca o ser humano nesse jardim. Ele é conhecido como o Jardim do Éden. Esse jardim que Deus cria e aonde o ser humano é colocado, tem como um dos objetivos
proteger o ser humano, criar um ambiente onde, a partir dali, o ser humano pudesse se sentir protegido, pudesse se sentir seguro, para desenvolver essa relação de amor que pudesse então ser estendida a partir dali, levando o governo amoroso de Deus e o cuidado de Deus por toda a criação. Então o Éden, ele não é a criação, uma criação de Deus que tinha como objetivo um fim em si mesmo. Ou seja, o objetivo de Deus não era que a humanidade vivesse a vida toda dela no Éden. O objetivo de Deus era que o Éden fosse um ambiente de segurança onde a humanidade pudesse começar a se sentindo segura, crescer e multiplicar. E levar aquele ambiente de segurança para todo o universo, para todo o mundo. Espalhar aquilo para toda a criação. Então, isso traz um reflexo do que Deus pretende que o ambiente familiar seja. O ambiente familiar, dentro do plano original de Deus, é para ser um ambiente de segurança. É para ser um ambiente onde, por causa da experiência com relação ao amor, à honra, que nós vivemos uns com os outros, como pais, como casal, como marido e mulher, como filhos, nós possamos então crescer na estatura de Jesus Cristo. O ambiente mais seguro da terra deveria ser a família. Esse é o plano original. Esse é o projeto original. Eu sei que esse é um dos pontos mais conflitantes em nossa sociedade, em relação à família. O propósito original de Deus é que a família fosse esse ambiente onde cada ser humano pudesse estar seguro e assim pudesse desenvolver o máximo do seu potencial. Mas aí a gente olha ao nosso redor e talvez para a nossa própria história, para dentro da nossa própria casa, nossa própria família, e a gente diz, ei, mas eu não vejo isso assim, isso não é assim aqui. Mas eu quero lembrar você que eu estou falando aqui a respeito de uma realidade que tem a ver com a origem. Esse é o projeto original. Eu não estou dizendo que isso seja assim hoje. Toda disfunção que nós temos hoje, no entanto, em qualquer área, isso inclui a família, não é porque essa seja a vontade de Deus, mas é porque nós, como humanidade, estamos vivendo em oposição à vontade de Deus. A desagregação da família, a violência doméstica, o abuso verbal, a crítica, são elementos do maligno, que destroem o propósito original de Deus para a sua família. Eu ouço às vezes algumas pessoas falando de relacionamentos tensos, relacionamentos abusivos, e essas pessoas, elas afirmam na mesma forma, crerem em Deus, e aí elas entendem que elas estão dentro dessa situação porque é a vontade de Deus. Veja, não é a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não é que você tenha um relacionamento abusivo, a vontade de Deus não é que na família você tenha um lugar ou um ambiente onde na verdade você se sente inseguro. Nós estamos no mês de maio, aonde dentro da sociedade em geral, né, a gente trabalha a cor amarela, né? Virou uma moda esse negócio de ficar usando cores, né? Né? Então é maio amarelo, que tem laranja, né? Maio laranja, Aí a gente tem que criar uma cor para decodificar a realidade de um perigo
que crianças e às vezes mulheres, ok? Estão enfrentando dentro de um ambiente que deveria ser o ambiente de segurança para elas. Isso é terrível. Veja, não há lugar de traição maior do que aquele lugar que você precisaria ser abraçado, acolhido, protegido, e você experimenta justamente o contrário disso. E não há acusação mais terrível do que atribuir-se que isso é assim, porque essa é a vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus não é o caos na sua vida, a vontade de Deus não é o sofrimento na sua vida, a vontade de Deus não é que você experimente a realidade de uma vida de abuso. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Essas coisas são assim na nossa vida, na família de alguém, porque na verdade essa família está sendo atacada pelo maligno. E ela está sendo atacada pelo maligno, porque nós como seres humanos nos rebelamos contra o governo amoroso de Deus. Nós como seres humanos achamos que nós podemos criar uma versão de família, uma alternativa de família, um comportamento familiar diferente daquele que as Escrituras dizem que nós deveríamos ter. Então, um lugar que deveria ser um ambiente mais propício para que a vida do reino de Deus se manifeste, mas se transformou em um lugar de crise e limitação devido à rebelião humana, é a família. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui. A boa notícia que eu tenho é que Jesus Cristo veio, e em Jesus nós temos a redenção, não apenas da nossa vida como indivíduos, mas nós temos a redenção da nossa casa, nós temos a redenção da nossa família, em uma nova e única família, que possa então manifestar na terra as realidades que estão no coração do nosso Pai que está no céu. E a palavra-chave aqui é confiança. Você precisa confiar em Jesus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar que as instruções que Ele nos dá nesse livro não são impossíveis de serem vividas e praticadas, não são arcaicas. Elas são a diretriz, o trilho, para que você realmente possa experimentar uma vida abundante, abençoada, no seu relacionamento, no seu casamento, na vida com a sua esposa, com o seu esposo, na vida com os seus pais, com os seus filhos. Nós precisamos parar de ficar olhando, se você é um seguidor de Jesus, ok? Se você não é um seguidor de Jesus, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você começar a experimentar essas realidades. Mas se você se torna um seguidor de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, nós precisamos parar de ficar falando que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos começar a viver de conformidade, então, com aquilo que as Escrituras dizem para a gente. Porque não há nenhuma vantagem em você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus para você, se você não vive aquilo que as Escrituras estão dizendo para você. As Escrituras dizem para a gente, maridos, amem sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você precisa fazer isso. Você precisa começar a amar a sua esposa. Veja, não é para você amar a sua sogra como Cristo amou a igreja, ok? Ame a sua sogra como você ama a si mesmo, ok? Não é para você amar os seus filhos como Cristo amou a igreja. Você ama os seus filhos com o amor de Jesus, sim, mas você não ama como Cristo amou a igreja. A ordem das Escrituras é que você, marido, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja.
E sabe, quando você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, os seus filhos são beneficiados por isso. Os seus filhos são abençoados. Os seus filhos se sentem num ambiente de segurança. Você, mulher, precisa ser submissa ao seu esposo. As mulheres ficam todas bravas com essa palavra, né? Mas é o que as Escrituras dizem. Você precisa ser submissa ao seu esposo, como a igreja é submissa a Jesus. Isso, precisa entender submissão, ok? Da maneira correta. A palavra submissão significa você estar sob a missão de alguém. A igreja está sob a missão de Jesus. E a esposa tem que estar sob a missão do marido. Qual é a missão que Jesus está dando para o marido? Amar a esposa como ele ama a igreja. Então, qual é o apoio? Sub é estar abaixo, sustentar. Qual é o apoio? Qual é a submissão que a esposa dá ao esposo? Você precisa ajudar o seu marido a te amar. Isso é submissão. Você precisa ajudar o seu marido a te amar. Maridos, por favor, nós não devemos ficar usando essa palavra submissão para ficar exigindo da nossa esposa que elas façam as coisas do jeito que a gente quer, ok? Não é essa a ideia. A gente se doa, se entrega por ela. Se você fizer isso, eu garanto para você que ela vai se sentir segura em seguir a sua liderança, seguir a sua direção. Mas para isso, você precisa se dar para ela, doar-se para ela. Ela precisa saber que ela é valiosa para você, que você dá atenção a ela, que você está preocupado com aquilo que a preocupa. Porque é isso que Jesus faz com a igreja. Então é isso que nós temos que fazer. Filhos crescem num ambiente de segurança, quando o relacionamento do marido e da esposa é vivenciado dentro daquilo que as Escrituras nos orientam. Filhos precisam aprender a ouvir os seus pais. E os pais precisam aprender a falar com os seus filhos a partir da sabedoria do Senhor. É o que as Escrituras nos dizem. Os filhos devem ouvir os pais, porque os pais vão falar com os filhos, conforme a sabedoria de Deus, os princípios do Senhor. Nós precisamos viver isso. Se nossas famílias são famílias que creem em Jesus, então nós precisamos manifestar isso para o mundo, porque nós temos um monte de famílias que estão precisando de redenção, e elas estão precisando olhar, e elas precisam encontrar modelos que elas possam dizer, uau, é assim, dá para viver assim, olha, eles vivem assim, então é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha família. Eu quero um casamento como aquele casal ali tem. É isso que eu quero. Não tenha dúvida. Você como um cristão, nós como uma família cristã, estamos aqui para manifestar para o mundo a glória de Deus. E quando nós manifestamos para o mundo a glória de Deus, a relação que Deus tem neles, eles olham para a gente e dizem, uau, vamos fazer assim, vamos viver assim. Então eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 2. Veja, em Jesus, nós temos a realidade da redenção, não apenas pessoal, mas a redenção da nossa casa, a redenção da nossa família, e consequentemente a redenção da humanidade, que passa a ser uma nova família. Paulo diz assim, a partir do verso 11, portanto lembrai-vos de que anteriormente ereis gentios por natureza, chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fosse aproximado mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos, judeu e gentil, fez um só, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo. Ele desfez toda a inimizade, ou seja, Ele anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo, em Cristo, em Jesus, criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz,
e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós aqui que Paulo está falando, são os judeus, como vós, que são os gentios, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, preste atenção nisso, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus está construindo uma família, para que Ele possa morar conosco, Ele possa estar entre nós, estar em nós, como família. Não apenas de forma individual, mas como família. À medida que as nossas famílias, elas se rendem ao Senhor, nós somos constituídos numa grande família, que Paulo diz aqui ser a família de Deus, redimida, restaurada, reconstruída por Ele. Então, através da redenção que nos é dada em Jesus Cristo, as nossas famílias, elas formam e elas podem ser trazidas para o propósito original de Deus, que é esse: manifestar a presença dEle entre nós, no mundo, manifestar para o mundo como nós podemos ter uma vida plena de sentido, de significado, como é a vida em família, na própria Trindade. E isso é possível. Não porque a gente precisa se esforçar para ser um marido melhor, se esforçar para ser uma esposa melhor, se esforçar para ser um filho melhor. Isso é possível, porque nós nos rendemos a Jesus. Nós cremos naquele que por nós morreu e ressuscitou. E nele, com a nossa vida na vida dele, com a presença da vida dele em nós, experimentamos uma nova realidade, que vai fluindo, e como nós cantamos na última canção aqui, e nos moldando, cada vez mais, a imagem dele. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo propósito do Senhor para a família. Esse propósito não tem a ver simplesmente com nós estarmos vivendo em um ambiente em busca da nosso próprio interesse, a nossa própria satisfação, mas significa nós vivermos uma realidade que manifeste ao mundo, a toda a criação, a vida que o Senhor mesmo tem em comunhão em Ti, Pai. A vida que o Senhor desfrutou para que nós pudéssemos ter em comunhão em nós, uns com os outros e com o Senhor, para que então a Tua glória fosse manifesta na terra, assim como ela é no céu. Pai, nós rogamos aqui que esse propósito original do Senhor para a família seja, Senhor, estendida e ministrada sobre a vida de cada uma das pessoas que aqui estão, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que ouvirão ainda, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém.